Prazer estar aqui. É bom a gente estar na casa de amigos, né? A casa dos amigos é a nossa casa, né? Se você tem a sua Bíblia aí, sou natural de São Paulo, mas eu estou em Belo Horizonte já há 37 anos, né? Fui estudar em Belo Horizonte, acabei morando, casando. Meus filhos são todos mineiros, meus netos, né? Sou pai de 3 filhos, sou avô de 4 netos, né? E ser avô é uma das experiências mais preciosas da vida da gente, né? Ser avô, né? A Bíblia diz que a glória dos filhos são seus pais, e a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, né? Então, e é verdade, é muito precioso isso. Êxodo capítulo 15. Versículo 3. Aleluia. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e já. Não, desse jeito é difícil. Vocês vão me ajudar, tá bom? O Senhor é varão de guerra. Nós vamos falar forte, né? O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Vamos ler de novo. O Senhor é grande guerreiro. King James aí, né? Tem como colocar na corrigida? BRC Fiel. Bíblia, revista corrigida, versão fiel. Pode ser, desde que seja corrigida. Isso. Eu gosto muito de algumas expressões assim das Escrituras. Pai, nós oramos no nome de Jesus, para que o Senhor nos dê espírito de revelação, espírito de sabedoria e do pleno conhecimento no Senhor, Pai. Obrigado por estar nesta casa mais uma vez, com essa família pastoral tão preciosa, e nós oramos para que essa manhã seja mais uma manhã poderosa, como tem sido durante esse tempo, durante esses anos. Nós só queremos cooperar aqui, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender a vontade do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ler junto? Oh, é ótimo, essa versão é top demais. O Senhor é varão de guerra, né? É engraçado, apesar de Deus ser Deus amoroso, né? Dentro da cultura woke, daquela figura frágil de um Deus amoroso, compassivo, misericordioso, e Ele é tudo isso. Mas dentro da realidade, irmãos, quando eu olho para isso, o nosso Deus, apesar dele ser amoroso, misericordioso, compassível, que não se ressente do mal, o nosso Deus é um Deus de guerra. E eu gosto dessa expressão, irmãos. Por quê? Porque o ambiente do reino de Deus é um ambiente de guerra. Apesar da maior parte de nós, irmãos, a gente não gosta muito da guerra, mas a guerra é uma realidade. O ambiente da guerra é o ambiente mais real que pode existir na vida de um crente. Então a guerra
ela é o ambiente do reino de Deus. E você vai entender o que eu estou dizendo. Lembra quando João Batista, a Bíblia diz assim, desde os dias de João, né? Todo mundo diz, quando lê o texto, às vezes a gente não percebe, assim, desde os dias de João se faz oposição ao reino, e o reino de Deus é tomado por força, e entenda isso. Só que a expressão diz assim, desde os dias de João se faz oposição ao reino de Deus. Então, desde os dias de João, há uma oposição ao reino de Deus, há uma luta contra o reino de Deus, né? Você pode perceber quando o apóstolo Paulo escreve numa das suas cartas, e principalmente à igreja de Corinto, ele diz assim, irmãos, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Embora você tenha uma vida física, a vida da carne é a vida real que a gente vive, mas o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico, e na verdade, na minha humilde opinião, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Então, por quê? Porque o apóstolo Paulo diz assim, embora andando na carne, nós não militamos, ou nós não guerreamos segundo a carne. E ele diz assim, mas as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez. E ele termina, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então o trabalho do diabo, né, contra a sua vida e contra a minha vida, é para que você não tenha o conhecimento de Deus, para que você não cresça em Deus, para que você não se desenvolva em Deus, então ele vai cercar e vai trabalhar quase que o tempo todo contra a sua vida e contra a minha vida, para impedir com que você cresça e se desenvolva em Deus. E eu estou falando isso de alguém de crescer no conhecimento, no relacionamento com Ele, de se desenvolver. E quando a gente tem um relacionamento, de se desenvolver no relacionamento de profundidade, de intensidade e de quebrantamento. Então, o trabalho do diabo é impedir isso, é trabalhar contra isso. Então ele vai bombardear a sua vida e a minha vida quase que constantemente. Ainda que, se você consegue entender isso, você vai entender que o apóstolo Paulo, ele diz assim, irmãos, nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Então nossa luta, ela não é contra pessoas. Pode ter alguém que te persegue, ou alguém que coloca obstáculos no meio do teu caminho, ou que há situações que vão impedindo o desenvolvimento da nossa vida. O objetivo do diabo é embaraçar a nossa vida. Por isso que o livro de Hebreus diz assim, que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Quer dizer, constantemente ou intensamente nos assedia. Então a luta contra a sua vida e contra a minha vida é permanente, é constante. Então eu não posso, irmã, sabe, Roberta, eu gosto muito da ideia de ser igreja família. Como eu amo isso. Quando a Bíblia diz assim, que nós não somos mais nem estrangeiros e nem forasteiros, nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. A ideia de família, irmãos, tem muito a ver com o Salmo 84, quando ele diz assim, até o pardal encontrou a casa, até a andorinha encontrou o ninho, mas eu encontrei os seus altares. Eu gosto de ver a igreja, de entender a igreja desse ponto, porque a igreja, o
pardal encontrou casa, de entender que a igreja é uma casa. E a casa, irmãos, é o ambiente da família, né? Quem casa, tem um ditado lá em Minas Gerais, é assim: quem casa, quer casa. Porque, e na verdade não é a casa, é o aconchego familiar. É bom voltar. Eu viajo quase que semanalmente. Eu fiquei agora entre outubro e novembro, eu fiquei quase 30 dias na Europa ministrando. E aquela saudade da casa, dos filhos, dos netos. Aí desci no aeroporto, aí a Neiva: vamos, você está cansado? Não, vamos visitar os meninos. Falei: Dani, mas você está cansado? Eu falei assim: mas vamos visitar os meninos. Aí passa na casa de um, aí a Kézia falou: mãe, aí eu falei: pergunta para a Kézia se ela pegou o Arthur e a Bruna na aula. Não pegou. Fala que nós vamos pegar. Aí quando eles chegaram assim, quando ele viu, o meu neto me viu: vovô, você voltou. Ele entrou dentro do carro e abraçou, beijou, abraçou. É a casa. A igreja é a casa. E é por isso que a Bíblia diz: até o pardal encontrou a casa. E a casa é uma coisa preciosa demais, irmãos. Que a casa, ela fala desse ambiente de comunhão, de relacionamento. A igreja, ela precisa ser casa, né? É como a Bíblia diz, que quando ele diz: Deus faz o solitário habitar em família. Então a igreja, você pode ir em qualquer lugar do mundo. Se você chegar num lugar, você fala: você é crente. O crente já ele te trata bem, ele já te chama para comer. Você tem onde dormir, dorme na minha casa. Qualquer lugar do mundo é assim. E é precioso isso demais, porque a igreja é essa família, né? E é bom ter uma casa, irmãos. Ter uma casa para você estar, ter uma casa para você. E tem uma tônica muito forte lá na Lar, assim: a Lar não é uma igreja para você frequentar, né? Que às vezes as pessoas, elas vão na igreja para ouvir uma pregação ou ouvir um grupo de louvor. Não, mas a igreja, ela é uma família do qual você precisa fazer parte. E entender isso para nós é fundamental. Por isso que o salmista diz: até o pardal encontrou a casa, mas a andorinha encontrou o ninho. E o ninho, ele tem eu vejo o ninho assim, dentro de uma perspectiva assim, tríplice ou tridimensional, né? Nome bonito. Por quê? O ninho, ele fala de três coisas. Ele fala de origem, onde você nasce. E o pássaro, quando nasce, né? A mãe, a ave, ela prepara o ninho, ela dá conforto. O ninho é um lugar quente, aconchegante, não é verdade, irmão? E o pássaro, ele nasce, ele parece um demônio, que ele nasce feio, né? É igual assim, criança nasce com cara de joelho, né? Eu lembro assim, papai falava assim: ô meu filho, que meu menino, ele não tinha cabelo, não tinha sobrancelha, não tinha nada. Ele falava assim: ô meu filho, eu amo demais você, seus filhos, mas o Jonas é tão feio, né, meu filho? Aí eu falava: ô papai, o importante é o menino ter saúde. Porque a criança nasce e assim, e ele ficou um homem bonito. E quando alguém brincava com ele: nossa, é a cara do seu pai, né? Aí eu falei: tio, mas o importante é ter saúde. Falei: seu menino sapeca, né? Porque o ninho é assim. Mas é no ninho que acontece todas as transformações de um pássaro. Ele nasce feio, né? Aquela coisa pelancuda, né? Mas à medida que ele vai crescendo, no ninho, a mãe alimenta o pássaro.
ela alimenta o pássaro. Lembra quando a Bíblia diz: eu que gostaria, Israel, assim como a galinha alimenta os seus pintinhos. Então, naquele momento, quando nasce, ele é totalmente dependente. Então, o ninho, ao mesmo tempo que ele fala de origem, ele fala de processo. E a igreja é esse lugar. É o lugar onde as pessoas nascem, mas elas passam por todo o processo de mudança e transformação. Mas ela, eu não sei como é que chama, a mãe ave, ela chega num momento, quando o pássaro ele está se desenvolvendo, a mãe ave ela vai tirar todo o conforto para empurrar o pássaro, porque ele só vai se desenvolver se ele voar. Então é o lugar de origem, é o lugar de processo, mas é o lugar onde ele tem que ser arremetido, ele tem que ser destinado, ele tem que ser lançado daquele lugar. E a mãe ave ela vai tirar o pássaro que nasceu, ele está confortável, e ela vai tirar ela vai deixar o lugar desconfortável para empurrar ele para fora, porque ele só vai aprender a voar voando. E ela lança ele, e ele vai desengonçado, e ela vai, pega ele, traz de volta para o ninho, lança de novo, e ele vai sendo lançado até ele criar autonomia de voo. O ninho é assim. Mas você percebe, querido, toda a casa tem muros. Toda casa tem muro. Na infantilidade das pessoas, as pessoas acham que o muro é limite. O muro é para aprender. Não é verdade? Então, quando o pai fala assim, ó, não vai sair, tranca a porta. Então, a casa, ela tem que ter porta, ela tem que ter janela, ela tem que ter muro. E nenhuma dessas coisas que é para restringir, mas é para proteger. É como a lei de Moisés. A lei, os parâmetros da lei, não era para inibir eles, mas era para protegê-los. A restrição alimentar era para proteger. A circuncisão, Israel é o menor índice de câncer no colo do útero. E sabe o que eles dizem? Por causa da circuncisão. É o lugar que tem o menor índice de doenças sexuais, de doenças sexuais transmissíveis. Porque não existe isso lá. A monogamia lá, eles levam a sério isso. Por quê, irmãos? É uma coisa simples. Parece que é para restringir eles, mas era para proteger. Se você olha na Bíblia, diz assim: quando eles estavam no deserto, não havia entre eles nenhuma enfermidade. Então, todas as restrições alimentares era para protegê-los da doença do deserto, do perigo do deserto, das enfermidades das outras nações. E Deus guardou eles. Mas a gente, quando a gente entende que a casa é um lugar que restringe, que limita a pessoa, não, a casa ela tem muro para te proteger. Não, aqui tem muita regra. Não, é para te proteger. Mas, sabe, queridos, eu gosto de ver a igreja assim. Mas a igreja também é o altar. Você pode ver, na casa você entra e sai. No ninho você nasce, se desenvolve, você vai embora. Mas no altar não, o altar é diferente. Quem sobe no altar nunca mais desce dele. E no altar, ainda que você morre no altar,
Então a igreja, ela tem que ser nesse lugar. E às vezes tem pessoas que encontraram a casa, que encontrou família, encontrou lugar de origem, de desenvolvimento e de destino, mas tem gente que não tem mudanças significativas na vida dele, porque nunca encontrou o altar. Que é no altar que as coisas mudam. Jesus uma vez disse que o grão de trigo, se ele cair na terra e ele não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morre, ele pode dar muito fruto. É uma coisa simples. E eu gosto de ver a igreja como casa. Eu gosto de ver a igreja como ninho. Eu gosto de ver a igreja um lugar de altar, de renúncia, de perca, de entrega, de você arder, de você queimar. Mas eu gosto de enxergar a igreja. A gente precisa ter essa perspectiva de que a igreja, ela é também um exército. Que o nosso Deus é um Deus de guerra. Ele é um pai amoroso, que ama a casa, que ama os filhos. Mas o nosso Senhor, o mesmo Deus que é o pai amoroso, generoso, misericordioso, é o mesmo Deus que é o Senhor da guerra. E a gente não gosta disso. A gente não gosta da guerra. A gente não gosta da luta. E a Bíblia diz assim: se você te mostras fraco na hora da tua angústia, quer dizer, se você fraqueja, você amolece, se você fica facilmente abalado na hora da luta, ele diz assim: logo a tua força é pequena. Então a capacidade do homem de resistir no dia mau, no dia difícil, está intimamente ligado, está intimamente se ele vai chegar no lugar final ou não. E como ele diz, se você te mostras fraco no dia da tua angústia, logo a tua força é pequena. Que a guerra, ela vai revelar a nossa capacidade de resistir. A guerra, eu gosto, o apóstolo Paulo, ele compara, ele diz assim: o atleta que se prepara para alcançar uma coroa e um prêmio. Ele treina por uma prova de 30 segundos. Mas ele se prepara para aquilo. Aí ele diz: o soldado que é arregimentado não se envolve nos negócios dessa vida. Que ao mesmo tempo que a gente tem que ser o atleta preparado para quê? Para você tem que se superar. Em que sentido você tem que superar? Porque a maior parte de nós, irmãos, faz corpo mole demais. Isso eu não consigo, é igual criança. Isso eu não como, aquilo eu não gosto, eu não durmo no escuro, eu não durmo no claro. Você percebe? A gente vai criando esse ambiente ruim, no qual eles não vão conseguir superar. O dia que tiver que dormir num ambiente coletivo e apagar a luz, ele vai dar trabalho. Que a gente não é preparado para a vida, preparado para a guerra. A gente gosta do ambiente da casa, essa coisa da comunhão, da generosidade, da ajuda mútua, de ser ajudado, de ser amado, de ser compreendido, de ser aceito. A casa é assim, a família é assim. Pode cometer o pior crime, mãe é mãe, ela vai amar até o final, ela vai visitar na cadeia, porque é família. Mas você percebe, querido, a gente precisa desenvolver a capacidade de um guerreiro, de um soldado. No livro de Números, capítulo 21, verso 14, quando a Bíblia diz, e eu acho muito forte, 21, 14, diz assim: pelo que diz no livro das guerras
do Senhor. Em Israel existe, na verdade não é em Israel que tem um livro que fala só sobre guerra, mas tem alguns livros da Bíblia que é chamados livros históricos, Reis, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Samuel, são livros que retratam a história de Israel, que relata as guerras do Senhor. Porque na nossa compreensão é como se fosse a guerra de Israel, e não era a guerra de Israel, era a guerra de Deus. Porque a guerra do diabo contra você e contra mim, ele não luta contra você, ele luta contra o propósito que você carrega. Ele luta para impedir que você chegue no destino final da sua vida, que você desanime, que você pare e jogue tudo para o alto e vá embora, mete o pé e vai embora. É esse o trabalho do diabo. Israel, ele tinha um livro das guerras, e na verdade o livro das guerras, e ele diz que as guerras não são as guerras de Israel, são as guerras do Senhor, as guerras de Deus. Eu gosto, tem um personagem na Bíblia que o apóstolo Paulo, a impressão que quase todo mundo tem que Paulo era aquele jovem impetuoso, fariseu de fariseu, zeloso, conhecedor da lei, que se preparava para isso. Mas a Bíblia diz assim que quando Paulo, em Atos 9, quando Paulo está indo para Damasco, a Bíblia diz assim, Paulo ainda respirava ameaças de morte. Então ele está indo com cartas para prender os irmãos, para fazer mal físico aos irmãos. Alguns consideravam Paulo como uma besta fera, um homem violento, agressivo. É o cara que liderou o apedrejamento do Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, lá no capítulo 6 ou 7 do livro de Atos, a Bíblia diz que quando terminaram o apedrejamento, pegaram as vestes de Estevão e depositaram as vestes aos pés de Paulo, porque era o Paulo que era o líder do apedrejamento. Era um cara sádico, perverso. A Bíblia diz que ele arrastava os irmãos pelos cabelos das suas casas para executar um juízo religioso. Então esse homem, ele está indo para Damasco com esse histórico. Chega no meio do caminho, uma luz aparece para Paulo, e do meio da luz sai uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus já havia morrido? E já tinha um tempo, alguns anos. Dos discípulos de Jesus, da igreja do primeiro século, Saulo era o único apóstolo que não tinha andado com o Senhor. E ele argumenta na carta de Paulo, quando ele escreve para Coríntios: mas eu encontrei com ele, ele viu o Senhor, ele ouviu o Senhor. E esse homem, irmão, e o Senhor fala assim: por que você me persegue? Porque a impressão é de que ele estava indo atrás de Jesus. Não, mas ele perseguia a igreja. E aquilo, o mal que o diabo tenta com a igreja, com você, particularmente com cada um de nós, não é o mal que ele intenta contra mim, é o mal que ele intenta contra ele, porque a guerra não é minha, a guerra é dele. Por isso que quando Jesus olha para Pedro, fala assim: Pedro, você é Pedro,
Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E olha o que ele diz: e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, cada um de nós é a expressão da igreja. Mas a luta que o diabo impõe contra você é contra o Senhor, é contra o propósito de Deus que está dentro de nós, é contra a vontade de Deus, que a maior parte de nós luta para viver plenamente o Evangelho, para praticar o Evangelho, mas é guerra o tempo todo. É quase você dá 2 passos para frente e tem o diabo querendo te puxar para trás. Tem alguém, às vezes encarnado na pessoa, é uma pessoa, mas é o diabo. É o próprio diabo. Mas, sabe, irmãos, e quando eu penso nisso, irmãos, eu vejo assim, eu consegui, eu olho para a Escritura, teve logo quando eu fui para Ipatinga, eu comecei assim, aliás, quando eu vim para São Paulo cuidar da minha mãe, eu fiquei 2 anos aqui em São Paulo, entre 2018 e 2019, cuidando da minha mamãe. E na época do Covid morreu minha mãe, e 50 dias depois morreu a minha irmã também. E foi um tempo bem difícil, né? Mas antes de vir para cá, eu estava orando, eu falei assim: Senhor, eu estou mudando de cidade e eu preciso que o Senhor ressignifique a minha vida, ressignifique o meu chamado, o que o Senhor quer de mim, como o Senhor quer que eu viva, o que o Senhor quer que eu trabalhe. E eu comecei a ler a Bíblia de novo. Nessa época eu estava na 26ª, talvez, eu estou na 29ª agora. E eu lembro que eu comecei a ler e eu comecei a perceber que todos os reis de Israel, todos eles viveram guerras. Guerra. A Escritura diz assim que os filisteus lutaram contra Saul todos os dias, é literalmente isso, todos os dias da sua vida. Aí vem Davi. Davi foi rei em Israel 40 anos, Saul foi rei em Israel também 40 anos. E durante 37 anos do reinado de Saul, ele perseguiu Davi. Ele teve o tempo todo atrás, querendo dar cabo da vida de Davi. A impressão que eu tenho é que Davi lutou quase que o tempo todo, a vida inteira. Luta, 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 guerra, 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 guerra. Eu falo, eu estou com 62 anos de idade. Eu sou pastor há 35 anos. Eu sou crente há 38 anos. Mas eu não lembro quando foi fácil, Roberto. Eu não lembro quando foi tranquilo. E quando você começa a ler a vida dos reis de Israel, é impressionante o que eu vou te falar. E assim, o Espírito Santo me levou a perceber essas coisas. Depois que eu li um livro chamado O Bom General, do Doug Mills, e ele dá muita ênfase nisso, mas sabe aquela questão bíblica, sabe? Como é que a gente vai fazer uma teologia em cima de uma situação dessa? E eu comecei a estudar as Escrituras no livro das guerras do Senhor. Não existe um livro da guerra, existem os livros históricos da Bíblia. E dentro dos livros históricos, todos os reis de Israel viveram guerras todos os dias.
Saul, depois Davi, depois Salomão. E olha, no Salomão diz assim: Ben-Hadad, o rei da Síria, lutou contra Salomão todos os dias, ou todos os seus dias. Então Salomão, em todo aquele rompimento de crescimento, de abundância financeira, de proeminência, ele virou o coach da época dele. Todos os reis da terra iam aprender com ele. Falou assim: qual que é a chave? Eu vim aqui para ser desbloqueado. Me desbloqueia, Salomão. É mais ou menos um negócio assim. E aí tudo ia, mas você vê, dentro de toda aquela prosperidade e riqueza, a Bíblia diz: Ben-Hadad, rei da Síria, lutou contra Salomão todos os seus dias. Depois de Salomão veio Roboão, filho de Salomão. Diz assim: também Ben-Hadad, rei da Síria, lutou contra Roboão todos os seus dias. Jeroboão, todos os seus dias. Asa. E a Bíblia diz assim, quando Asa assume o reinado, diz assim: houve paz na terra por 10 anos. 10 anos. Quem está comigo, diga amém. Mas ouça isso. O que um homem, um guerreiro, um soldado faz em 10 anos de paz? Vou para o Caribe. Vamos desfrutar. Não, sabe o que o Asa fez? A Escritura diz assim: a Asa fortaleceu os muros da cidade, engrossou as portas da cidade, engrossou os ferrolhos das portas da cidade. Sabe, em outras palavras, Asa, em tempo de paz, se preparou para a guerra. Então, quando eu olho para a vida de Asa, eu vejo isso. Mas a vida de Davi, e é sobre ele que eu queria falar algumas coisas ainda. Imagina, Davi foi perseguido por Saul 37 anos. Filisteus, Moabe, Amon, o tempo todo perseguindo Davi, lutando contra Davi. Davi, durante aqueles 37 anos, ele forjou um exército que eram chamados valentes de Davi, os guerreiros de Davi. A palavra valente, algumas traduções é valente, em outras traduções são guerreiros, em outras traduções são heróis, mas a palavra hebraica é Gibur. E eu gosto de traduzir Gibur para guerreiro. E as pessoas acham que é essa cultura mamão com açúcar, docinho de coco, e o reino de Deus, ele é ganhado na força, é na pancada, querido e amado. É guerra. Quanto foi fácil? Mas beleza, ele passa 37 anos fugindo de Saul, lutando contra Saul, Saul perseguindo Davi, 37 anos. Quando chega no capítulo 14, verso 8, 1 Crônicas, capítulo 14, verso 8. Vamos ler junto comigo? 1 Crônicas 14, 8 diz assim: ouvindo, pois, os filisteus, aí o que acontece? Saul morre. Quando chega 1 Crônicas 14, 8. 1 Crônicas 14, 8. 1 Crônicas 14, 8. 1 Crônicas 14, 8. Você sabe que o que ataca as mídias, você sabe o que é? A entidade espiritual são os midianitas. Que ataca a mídia. Isso. Vamos ler juntos, gente? Ouvindo, pois, os que Davi havia sido ungido
sobre todo Israel. Então vamos imaginar, hipoteticamente, é o primeiro dia de reinado. Mamão com açúcar, vai ficar tudo de boa, tudo tranquilo. O que acontece? Primeiro dia de reinado, vou sentar no trono, vou ligar a televisão LED, ou de 5K, lá devia ser, Davi, devia ser 90K, uma televisão dessa. Ele liga lá, pede um suco de laranja, guerra, e não vai ter guerra. Não. Ouvindo, pois, os filisteus, que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel. Vamos ler junto? Todos os filisteus subiram em busca de Davi. Ponto e vírgula. Primeiro dia de reinado. Começou full. O que ele vai fazer? Já foi atacado à noite, no meio da noite, entra aquela presença ruim no quarto. Aí você fala assim: é o cão. É o cão. É o capiroto. É o nojento. Vamos dar um monte de adjetivo para ele. É o tranca-rua. É o tranca-rolha. É ele. E é engraçado, não, que a maior parte das pessoas, na hora da guerra, faz o quê? Finge que não tem ninguém no quarto. Abre o olho assim, vira para o outro lado e vai dormir. Você pode perceber que a maior parte de nós, irmãos, numa hora dessa, não enfrenta, fica passivo. Quando você lê o livro de Jó, é uma coisa absurda isso. Jó, na crise da vida dele, olha o que ele vê. Ele fala assim: então um espírito maligno passou diante de mim e eu fiquei todo arrepiado. Ele não viu, mas ele sentiu. E ele discerniu que era o diabo. Mas como que era o diabo? Lembra? Ele estava lá rodeando a terra. Ele falou assim: tira tudo dele. Ele falou assim: toca em tudo dele, mas não põe a mão nele. Então é lógico que era o diabo. É lógico que era o mal. A maior parte das pessoas, no meio de uma situação dessa, fica passivo, cruza o braço. É como a Bíblia diz: quando você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Que a nossa força, ela não está em nós, ela está nele. Como Joel diz: diga ao fraco, eu sou forte. Como diz Paulo: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha. Eu sou forte quando eu sou fraco. Mas no meio disso, o que eu faço? Eu cruzo o braço. Davi ficou fazendo o quê? Vai correr, vai arregar, vai afinar, ou você vai enfrentar, ou você vai encarar ele. E a Bíblia diz que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Ele vai para cima. E eu começo, sabe, que quando eu olho para essas coisas, é o primeiro dia de luta de Davi. Mas não foi o único. Não foi a única guerra que ele teve. A vida de Davi é marcada por guerra. A vida dos reis de Israel é marcada por guerra. A nação de Israel, ela é marcada pela guerra. Ela entende de guerra. Você vai hoje em Israel, uma menina, ela entra para o exército de Israel com 17 anos de idade.
Então hoje você anda nas ruas de Jerusalém, a coisa mais comum é ver aquelas meninas que parecem bonecas, com um fuzil pendurado nela, porque eles estão o tempo todo preparados para a guerra. É o FDA, as forças de defesa de Israel. Então eles são forjados para a guerra. A nossa cultura, irmãos, não é uma cultura de guerra, é uma cultura de gente passiva. Não é de pacífica, é de passiva. Bando de gente mimizento, chatinho, sensível demais. Ai, tudo ofende, tudo agride. É uma coisa absurda isso. E cada dia que passa, e principalmente com os homens estão ficando emasculados, sensíveis, que não tem postura. Eu não estou falando para ser grosso, para ser um cavalo dentro de casa. Eu sou homem. É para ser homem. Foi quando Davi falou com Salomão: Salomão, sê homem. De cabeça, de posicionado, de firme. E você nunca vai forjar o caráter de um soldado tratando ele como Nutella. Eu servi o exército. Tem alguém aqui que serviu o exército? Ai, que triste. Aqui na nossa nação, irmão, as pessoas oram para não servir. E se tem uma coisa que foi bom para mim, foi servir o exército brasileiro. E eu servi em 1981. A gente recebia constrangimento físico. Agora, eu era um maconheiro, eu fui usuário de droga dos 13 até os 23 anos de idade. Eu fui para o exército, eu era um cara que, eu era funcionário do Banco do Estado de São Paulo. Eu perdi meu emprego por causa do diabo da maconha, por causa do demônio da cocaína. Eu achava que aquilo era legal. Eu trocava a noite pelo dia. Eu estava na rua, fumando, cheirando, naquela vida de maluco. Sexo, droga e rock and roll. Você já viu um noiado homem com H maiúsculo? Não, é tudo frágil. Onde a mãe está o tempo todo protegendo. Ai, tadinho dele, não mata meu filhinho, bandido. Sabe como um homem desse vai virar homem? Nunca. Aí eu pergunto para você, numa palestra em Campinas, recentemente, um general de 3 estrelas foi dar uma palestra lá. Um homem de 50 e poucos anos. E ele falando assim que eles estão preocupados com o exército brasileiro. Por quê? Porque aquela coisa, sabe, você criar resiliência de um soldado, uma pessoa que aguenta a pressão. Imagina, a guerra é uma coisa real, a bomba explodindo. Sabe aquela bomba que a polícia joga nas pessoas, chamada bomba de efeito moral? Ela não tem impacto no corpo da pessoa. O objetivo do barulho da bomba é desorientar o cara. É aquela bum, 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 um monte de bomba explodindo, e a pessoa tem que se manter calma. No meio da guerra, a pressão da guerra empurra a pessoa a ter reações, a ter essa reatividade, e é uma reatividade negativa. Reage, brinca, xinga, não tem controle emocional de nada.
uma alma para fora. Por causa disso. É tão assustador isso. É tão preocupante isso. Você vem na igreja, você percebe um assunto desse, eu sinto no espírito, como gera desconforto nas pessoas. Que é isso? Esse cara está achando que ele vai chegar aqui e dar bicuda em todo mundo? Mas como que a gente forja o caráter de um homem? Não é nem de um homem, de um guerreiro, seja no homem ou de uma mulher, tratando a pessoa com Nutella. E esse general está falando assim: nós estamos preocupados que a geração hoje que está indo para as Forças Armadas, elas não aguentam pressão, tem muitos com síndrome de pânico, tem a outra, burnout e um monte de... São doenças reais. Mas você percebe, eles têm que tratar com jeito para a alma do cara não piorar. Aí eu te pergunto, você está sendo defendido na sua nação por uma pessoa frágil? Que a gente não gosta de guerra. A gente corre da guerra. A gente reclama da guerra, mas não enfrenta a guerra. Às vezes, sabe, pastor Roberto, eu me sinto igual Lamentações. Eu sou o homem que viu a aflição pela mão do Senhor. Eu estive nas trevas e não na luz. Jeremias dizendo, sabe aquela coisa, conflito o tempo todo, uma pressão o tempo todo. E eu me sinto assim. No auge do avivamento lá em Minas Gerais, 99, eu acordei um dia de manhã com um filho morto dentro de casa. Qual o nome que você dá para a dor de um pai que perde um filho? Não tem nem nome. Mulher perde o marido é o quê? Viu? O filho perde o pai é órfão. De repente tem até um nome, alguém conhece o nome. Mas qual o nome que você dá para um pai que perde um filho? Essa semana eu passei estudando livro de Ruth. A Noemi, ela foge da fome com a família, vai para a terra de Moabe, chega lá na terra, o marido morre. Um tempo depois morrem os 2 filhos. E ela diz assim: eu fiquei sozinha com meus 2 filhos. Depois os filhos crescem e morrem. E ela fica com as 2 noras. E está velha. E ela fala assim: eu estou sozinha. Aleluia, aleluia, porque a guerra é real. Esse homem que a gente começou, primeiro dia, e eu vejo que Davi teve 3 níveis de batalha na vida dele. Primeiro nível de batalha eu chamo de batalha interior, que é aqui, ó. É tipo o inimigo imaginário, só ele vê, só ele sente. Põe o Salmo 56 para mim aqui, querido. Quando eu olho, é um salmo de Davi esse. Por que é uma guerra, ela é interior? Porque quando a gente é muito frágil emocionalmente, você vê o que você não está vendo. Você ouve o que não ouviu. Você interpreta as coisas de jeito errado. A alma humana, ela é complicada. Porque a nossa alma, ela tem o poder de amplificar as coisas. Ela aumenta o problema. Ela faz você ver o que você não está vendo. Faz você sentir o que não está sentindo. Então, o Davi, todos os dias da vida dele, ele foi perseguido por inimigos. Olha o que ele diz. Olha o salmo.
tem misericórdia de mim, ó Deus. E o inimigo aqui é real, porque o homem procura devorar-me, me oprime, pelejando o quê? Todo dia. É uma guerra real, é uma luta real. E o inimigo está o dia todo. Não são todos os dias, é todo o dia. E parece que tem um dia na nossa vida que é pior do que o outro. Pressão, o ar tá, você respira assim, a pressão dentro de você. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Aleluia, aleluia, gente. Agora, olha o que ele diz: o homem procura devorar-me, me oprime, pelejando todo dia. Olha o que ele diz, verso 2: os que me andam espionando procuram devorar-me todo dia. Pare para pensar, irmão. É alguém que ele tem a impressão de que a pessoa está espionando ele. Ele está passando ali, ele tem aquela impressão de que o inimigo está olhando ele, mas é uma coisa que está dentro dele. Só ele vê, ele sente isso. É aquela mania de perseguição. Que a pessoa só ela sente, só ela vê. Olha o que ele diz: pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Verso 3: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. 4: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus eu pus a minha confiança, e não temerei o que me pode fazer a carne, ou o que me pode fazer o homem. Verso 5: todos os dias torcem as minhas palavras. Pare para pensar, irmão. O diabo, ele é fera de você falar uma coisa, a pessoa entender outra. A alma da pessoa faz outra leitura. Ou a pessoa diz uma coisa, você entende outra. Você já falou isso? Eu não quis dizer isso. Eu me expressei mal. Não, mas já está. Desculpa. A merda já está feita. Que ele torce as palavras dentro da gente, na alma da gente. Que a alma, ela faz isso. Aí você passa a ouvir o que não ouviu. Você passa a ver o que não está vendo. É a alma. Lembra quando Jesus fala: o homem pode acrescentar um côvado na sua vida, por mais ansioso que ele esteja, que a ansiedade, ela amplifica as coisas, ela amplifica os problemas, ela amplifica, ela diminui a solução e amplifica os problemas. Você não consegue ver nada, você só vê o problema. E o diabo é fera de fazer isso com a gente, de jogar a gente no mato. Estava falando, 4 anos depois que morreu Davi, eu achei a minha filha morta na piscina, afogada, 4 anos depois. Sabe o sentimento que eu tinha? Qual é o seu nome? Abraão, pai da fé. O Senhor te cura. Era um sentimento horrível, sabe, pastora Roberta? Eu me sentia culpado. O filho morreu dentro de casa e eu não vi. Morreu debaixo dos nossos olhos. Me sentia culpado e a mesma coisa. Como é que um pai não vê um filho? Como é que um pai não cuida de um filho? E a minha alma amplificava isso. Incompetente, você é um péssimo pai. Então era um misto de sentimentos dentro de mim, na minha alma, na minha mente, que me empurrava para baixo. E sabe o que eu fazia, irmãos? Como ele diz: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor eu ponho a minha confiança, eu nada temerei. Que a alma faz isso com a gente.
eu ia para a sala, colocava aquela música do Cirilo, dá um som maior. Lembra aquela música do Cirilo, Vem Nesse Lugar? Vem nesse lugar. Eu colocava no repeat, eu ia para a sala, eu não conseguia dormir, irmão. Eu sentia saudade do meu filho. Sabe aquele sentimento que você não vai poder abraçar mais, você não vai poder beijar, você não vai ver ele crescer. Você não vai ver ele andar de bicicleta, não vai ver o primeiro dia de aula dele, ele entrar com a mochilinha, arrastando a mochila. Tchau, papai. Era isso. Que a alma fazia isso. Pá, chá, a alma amplifica. Põe o Salmo 56, querido. Oh. Aleluia. O verso 5. Ele diz: Ele esconde e espiona os meus passos, como querendo dar cabo da minha vida. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Verso 6. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a minha morte. Então ele tem aquela sensação que ele está perseguido, afobado, apertado. Está dentro dele. É o inimigo interior. Eu acho que ele é o pior da nossa vida. Não é o diabo. O diabo só bota a unha dele na alma da gente e fica virando a unha dele para inflamar o que já está inflamado. Para deixar mais dolorido, fazer a dor permanente. E a gente nós passamos a ser o nosso próprio inimigo. Eu sou o algoz de mim mesmo. Eu passo a ser o problema da minha própria vida. Não são os outros, às vezes sou eu. É o inimigo interior. O segundo nível de inimigo é o inimigo exterior. E eu chamo isso de inimigo exterior, que é o inimigo travestido de amigo. E o Davi entendia bem disso. Lembra quando o Salmo chama de Salmo messiânico? É tu, o meu igual, que põe a mão no prato comigo. Foi esse que levantou o seu calcanhar contra mim. Você percebe que às vezes as dores, as guerras na nossa vida vêm de gente próxima, que está perto, que machuca, gente que você confia, gente que você acredita. Entre eles tem um cara, Davi, ele tinha um conselheiro chamado Aitofel. Ouça isso. A Bíblia diz assim, que as palavras de Aitofel eram como as palavras do Senhor, tanto para Davi como Absalão. O Aitofel era uma pessoa, sabe aquele cara de Deus? Eu tive gente assim perto de mim, gente que o cara fala assim: apóstolo, eu tive um sonho, e eu acreditava e confiava tanto na pessoa, que era um sonho de Deus, era uma palavra de Deus, era uma resposta de Deus. Davi tinha a mesma coisa. E quando eu estou falando de guerra, eu estou falando desse tipo de guerra, da interior, dessa exterior, e a gente que está perto. E o Davi, ele fala assim: é tu, o meu igual, que põe a mão no prato comigo.
que senta na mesa, que come na mesa, que compartilha a mesa. Sabe aquela pessoa que você traz para dentro da sua casa? E quando você abre a casa, você abre tudo. Você abre a vida, o coração. E às vezes, eu falo por mim, a gente comete o erro de expor fragilidades da gente. E o Davi fala assim: é esse que levantou o calcanhar contra mim. Aitofel era um conselheiro de Davi. E a Bíblia diz que as palavras de Aitofel eram como as palavras do Senhor, tanto para Davi como para Absalão. Foi o filho de Davi que se levantou contra ele. Tomou o reino. Sabe quem apoiou isso? Absalão? Aitofel. Mas sabe o que é isso, irmãos? Às vezes a pessoa, ela está ali na mesa, mas ela tem sentimentos mal resolvidos dentro dela. Porque o Aitofel, ele não era uma pessoa qualquer, não era só um conselheiro, uma pessoa que Davi confiava. Ele era o avô de Batseba. Pelo amor de Deus. É o cara que tinha um ressentimento dentro dele. Entende, olha? É um cara que estava mal resolvido lá dele, magoado, ferido, e não fala. Não trata isso. Não resolve. Vai ficando na mesa. Na primeira oportunidade que ele teve, ele levanta o calcanhar. A mulher de Davi, família, né? E às vezes a gente toma surpresa com a família. Davi voltando, lembra quando Davi está voltando da guerra, dançando? Da guerra não, voltando, entrando com a arca do Senhor dentro da cidade. Ele dançava e subia a roupa. Davi estava tão feliz, ele estava tão eufórico, que subia a roupa e aparecia a sobrepílis dele. A sobrepílis é a cueca. Aí ele está dançando e a mulher lá em cima no palácio reprovando ele. Sabe, aquele tipo de gente que onde você espera apoio, aprovação, você tem uma pessoa crítica. Não é, Roberto? Uma pessoa crítica. Que coisa, termina de pregar. Estou falando de mim, tá? Qualquer semelhança é coincidência. Termina de pregar, o Senhor falou aquilo para mim. Aquilo que, filho? Não, você só pode ter falado aquilo para mim. É um absurdo um homem de Deus não ser guiado pelo Espírito Santo. Eu fui para casa arrasado. Um cara me ameaçou de me agredir. O cara era boxeador. Ó. Não dá nem para falar, então vamos resolver lá fora. Hoje eu tô gordinho, mas eu era magrinho. Eu já assim, eu vi meu nariz afundado dentro da minha cara. Não dá briga. Mas você percebe que são essas coisas, são essas guerras, elas querem paralisar a gente. Aleluia, aleluia. Posso ouvir um amém, gente? E para terminar, gente, me perdoa. Eu vou terminar. Perdão, eu nem vi o tempo passar. Eu vou terminar. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Nós vamos terminar. Aleluia.
Vamos ler junto, gente? E falou Davi as palavras deste cântico no dia em que o Senhor livrou da mão de todos os seus e das mãos de... Parece que esse dia acabou a guerra. Pergunta: na linha cronológica, que dia foi esse? Capítulo 23, verso 1. Capítulo 23, 1. Vamos junto? Ungido de Deus de Jacó e o suave em de Israel. Pergunta: quando que acabou a guerra? Quando houve a guerra? Todo dia. Mas a guerra acaba. Volta no capítulo 22 e nós vamos encerrar. Perdão do horário. E falou Davi as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de... Verso 2. Disse, pois, o Senhor é o meu e o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação. O meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador da violência o Senhor digno de louvor, vírgula, invoquei e de meus inimigos fiquei. Verso 2, porque me cercaram as ondas da morte, as torrentes do inferno de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte, estando em angústia. Vamos ler de novo. Estando em... O que ele fez? Invoquei ao Senhor e ao meu Deus, clamei do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O que Davi fez? Orou, clamou, cantou. Isso é um cântico de Davi. Então se abalou e tremeu a terra. Quando ele invoca o Senhor, se abala e treme a terra. Os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça dos seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo dos seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde o céu o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e dissipou flechas, e disparou raios, e os perturbou. Apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo, se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou, e me tomou, e tirou-me das muitas águas. Aleluia. Quantos aqui têm passado por guerras aqui na sua vida? Está na guerra? Levanta a mão assim. Está na guerra. Olha para o lado, tem alguém de braço levantado ao seu lado? Está todo mundo na guerra. Olha para trás, olha para trás, olha para trás. Tem alguém levantado aí? Porque está todo mundo na guerra.
Vocês estão entendendo? Pergunta assim, apóstolo, você está na guerra? Demais. Vamos ficar em pé? Não é guerra? Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com você, irmão. Eu não quero te extenuar, mas eu quero orar com você. Aleluia. Levante as suas mãos.